E a chapa esquentou nos Estados Unidos, meus amigos. E não foi pouco não. Vocês provavelmente se lembram daquele vídeo recente aqui no canal, onde eu relatei a história profundamente bizarra daquela onda de desaparecimentos envolvendo cientistas militares de alta patente e funcionários ligados a laboratórios secretos do governo. Na época, como já era de se esperar, os céticos de plantão dizendo que tudo não passava de uma paranoia generalizada da internet, que eram apenas coincidências infelizes da vida moderna, ou que muito em breve a polícia local soltaria um laudo pericial simples colocando um ponto final em tudo. Só que nas últimas semanas, o cenário mudou drasticamente. Sexta-feira passada, uma série de novos documentos oficiais, depoimentos bombásticos e relatórios internos vazaram direto da fonte dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Em vez de trazer respostas reconfortantes que o sistema tanto queria, as novas informações simplesmente implodiram a versão oficial, transformando o caso em um verdadeiro roteiro de filme de terror e espionagem internacional. Nós estamos falando aqui de cenas de crime escancaradamente adulteradas que parecem desafiar as leis mais básicas da biologia, e de que restos mortais encontrados em condições tão inexplicáveis que fariam qualquer um questionar a realidade. E quanto mais a gente se aprofunda nesse quebra-cabeça, menos a narrativa oficial se sustenta. Afinal, não estamos falando de sumiços aleatórios em subúrbios comuns. Estamos lidando com indivíduos que orbitavam direta ou indiretamente no Laboratório Nacional de Los Alamos. Sim, o mesmíssimo berço da bomba atômica, um complexo militar e científico que há décadas é cercado por cercas de alta tensão, projetos altamente confidenciais e rumores persistentes sobre tecnologias que a opinião pública nem sonha que existem. Quando pessoas conectadas a um ambiente desse calibre começam a sumir feito fumaça, é absolutamente inevitável que a gente comece a olhar torto para os relatórios oficiais. Seriam apenas erros grotescos de investigação, simples problemas pessoais, ou existe uma engrenagem muito maior girando nos bastidores que ninguém tem coragem de admitir? Eu não vim aqui hoje para apontar o dedo e carimbar a palavra conspiração na testa de ninguém, até porque nossa credibilidade vale ouro. Mas fingir que esses detalhes batem é pedir para ser feito de bobo. O papel do canal não é inventar respostas confortáveis para vocês dormirem tranquilos. É escancarar as inconsistências e deixar que a inteligência de vocês monte o mosaico. Por isso você não engole qualquer desculpa esfarrapado do sistema e quer acompanhar essa investigação com fatos traduzidos direto da fonte. Já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho da notificação e deixa o seu like agora. Segura firme na cadeira porque o primeiro caso de hoje começa com um jeito que desafia frontalmente toda a lógica forense tradicional. E para que possamos entender a magnitude do problema, precisamos voltar os nossos olhos para o epicentro de tudo. O caso de Melissa Casillas, uma mulher de 53 anos que trabalhava na área administrativa do Laboratório Nacional de Los Alamos. Em junho de 2025, Melissa saiu para cumprir sua rotina diária e simplesmente evaporou da face da terra, deixando a família em um limbo agonizante por quase um ano inteiro. As buscas oficiais esfriaram rapidamente e as autoridades pareciam tratar o caso como mais um sumiço comum. Até que um trilheiro que passava por uma área extremamente isolada da Floresta Nacional de Carson tropeçou em restos mortais. O mais intrigante é que logo ao lado do corpo havia uma arma de fogo de alto calibre. Para o governo e para a polícia local foi um verdadeiro presente caído do céu. Eles rapidamente carimbaram o laudo com a palavra suicídio, arquivaram os papéis e deram o caso por encerrado. É uma solução incrivelmente conveniente e, convenhamos, já que resolve o problema burocrático, acalma a imprensa e não exige que ninguém faça perguntas difíceis sobre o que uma funcionária de Los Alamos estaria fazendo tão longe de casa com uma arma na mão. A versão oficial jura de pé junto que ela tirou a própria vida usando uma arma encontrada ao seu lado. Cadê a marca do disparo no osso? O especialista em balística Morgan Wright tentou defender a polícia dizendo que, teoricamente, dependendo da distância e do uso de uma munição jaquetada muito específica, o projétil ia passar direto sem deixar fragmentos, o chamado disparo limpo, ok? Vamos ser exatamente generosos e aceitar essa explicação da física balística. Mas e como o governo vai explicar a biologia desse caso? O boletim de ocorrência original da polícia afirmava com todas as letras que os restos mortais da Melissa foram encontrados em uma posição quase poética, sentada, com as costas perfeitamente apoiadas no tronco de uma árvore. O corpo ficou exposto a intempéries da natureza, ao ataque de predadores e ao clima do Novo México, por quase um ano inteiro. O tecido mole desapareceu completamente, restando apenas o esqueleto. Qualquer pessoa que tenha assistido no colégio sabe perfeitamente que a perícia oficial esqueceu de recolher pedaços de suas roupas, tufos de cabelo e folhas de papel rasgadas com anotações que a família jura serem a caligrafia dela. Uma eficiência potencial simplesmente espetacular, vocês não acham? Toda essa incompetência na coleta de vestígios já seria suficiente para reabrir o caso, mas a ex-agente especial do FBI, Jennifer Coffindaffer, trouxe à tona um elemento que destrói qualquer narrativa de um ato impulsivo ou desesperado.
fatídico dia do seu sumiço, a rotina da Melissa parecia perfeitamente normal. Ela foi à escola de sua filha exatamente às 13 horas para deixar o almoço da menina. Às 13h45, ela enviou uma mensagem de texto curta e direta para o marido, avisando que ele precisaria dar um jeito de voltar para casa sozinho naquela tarde. Depois desse milésimo de segundo, ela simplesmente sumiu do mapa. Contudo, antes de sair de casa em direção à floresta, ela teve uma atitude fria e calculista que choca qualquer analista de perfil criminal. Ela pegou seus 2 telefones celulares, colocou-os alinhados em cima da mesa da cozinha e, antes disso, realizou um factory reset completo em ambos. Os aparelhos foram limpos de fábrica, apagando históricos de navegação, mensagens de texto, localizações e e-mails. Foi resetado. Parem agora para refletir friamente sobre esse cenário por um instante. Quem está prestes a cometer um ato final contra a própria vida? No meio de um turbilhão emocional, sente-se calmamente à mesa para navegar pelas configurações de segurança de 2 aparelhos diferentes e apagar os dados operacionais para o padrão de fábrica. Qual era a urgência em não deixar nenhuma mensagem, foto ou metadado disponível? A quem interessava que esses celulares estivessem completamente limpos? Seria para proteger a privacidade da família ou para evitar que agências federais tivessem acesso às suas últimas comunicações? A resposta para essa pergunta poderia estar nos e-mails corporativos que ela trocava dentro dos servidores do laboratório de Los Alamos. E a polícia até tentou conseguir um mandado para acessá-los, mas o desfecho dessa busca foi o clássico balde de água fria. O conteúdo foi imediatamente classificado como segredo de Estado sob o pretexto de segurança nacional e hoje ninguém lê, ninguém vê e ninguém comenta. Se você achava que o mistério de Melissa era bizarro demais para ser verdade, sinto informar que ele é apenas a ponta do iceberg. Porque as coincidências envolvendo Los Alamos começam a ganhar um peso insustentável a partir de agora. Para os defensores das coincidências isoladas, a história ganha um nó difícil de desatar. Quando descobrimos que exatamente um mês antes do sumiço de Melissa, um senhor de 78 anos chamado Anthony Chaves também desapareceu nas mesmíssimas circunstâncias enigmáticas. Talvez era um funcionário aposentado que havia passado grande parte da sua vida ativa trabalhando na manutenção pesada de sistemas de climatização, ventilação e ar-condicionado, a famosa área da HVAC. Centro Complexo Tecnológico de Los Alamos. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra técnico de manutenção, imagina alguém com uma caixa de ferramentas simples trocando filtros de ar condicionado em escritórios comuns. Porém, dentro de um complexo de segurança máxima como o de Los Alamos, esses profissionais da engenharia climática possuem credenciais de acesso que muitos cientistas de ponta invejam. Eles precisam circular por túneis subterrâneos, entrar em salas limpas altamente blindadas, fazer manutenção em laboratórios de contenção biológica, radiológica e conhece plantas estruturais e protocolos de fuga como a palma da mão. Em suma, são pessoas que mesmo sem querer acabam sabendo e vendo muito mais do que um cidadão comum deveria saber. E o sumiço de Anthony Chaves foi cirúrgico. Ele simplesmente saiu da sua residência deixando para trás toda a sua vida material intacta. Seu carro permaneceu estacionado na garagem coberta, sua carteira recheada de documentos continuava sobre o móvel da sala, as chaves de casa estavam no chaveiro habitual. E o mais impressionante para quem conhecia, seus cigarros ficaram em cima da mesa. Chaves era um fumante inveterado há mais de 40 anos. Daquele tipo clássico de que não dá 2 passos fora de casa sem checar se tem um maço ou um isqueiro no bolso do paletó. Esquecer o telefone celular em cima do sofá é algo perfeitamente aceitável para um idoso de 78 anos. Agora, um fumante compulsivo sair voluntariamente e sumir do mundo sem levar o seu vício é um detalhe que fez os investigadores coçarem a cabeça. Obviamente, a versão oficial flertou com a possibilidade de um surto de demência ou um mal súbito, que seria normal para essa idade. Mas o caso explodiu de verdade quando a jornalista Lauren Conlin teve acesso exclusivo ao boletim de ocorrência sigiloso e um depoimento perturbador de um amigo íntimo de Chaves. E nesse depoimento formal, a testemunha revelou que, apesar de estar oficialmente aposentado, Anthony Chaves tinha trabalhado secretamente nos meses anteriores do seu sumiço, cujo nome parece completamente rasurado com tinta preta pelos sensores do governo. E qual era a natureza dessa colaboração secreta entre um técnico de climatização e um cientista nuclear? Estudos avançados de física quântica, especificamente focados nas propriedades anômalas da matéria de coexistir em 2 estados ou locais. Isso mesmo, a pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É de arrepiar. O que o jargão popular e a internet adora chamar de teletransporte ou bilocação quântica. Agora vamos acalmar os ânimos antes que a sessão de comentários vire uma convenção de ficção científica sobre os portais e viagens do tempo. A física quântica é uma ciência real, dura, matemática e extremamente respeitada que estuda o comportamento de partículas subatômicas
e não maquinários de Hollywood. O fato é que não existe nenhuma prova pública de que Chaves tenha descoberto um segredo para sumir no ar. A verdadeira pulga atrás da orelha é entender por que Cargas d'Água, um relatório de desaparecimento policial, conteria menções conduzidas por um funcionário de Los Alamos. E esse tempero de mistério que torna o prato intragável para que tenha a defender a tese de mera coincidência. Se você acha que o técnico de ar-condicionado envolvido com a física quântica é o limite do absurdo, espere até ver o peso da farda do próximo personagem dessa engrenagem. E até este momento, galera, da nossa investigação, nós analisamos os cenários de uma assistente administrativa e de um técnico de sistemas térmicos, duas peças importantes na base da pirâmide organizacional do complexo. Mas o próximo nome da lista altera por completo a escala geopolítica e a gravidade dessa história, pois coloca os holofotes diretamente sobre a cúpula do poder militar americano. Estamos falando do Major-General da Força Aérea dos Estados Unidos, William Neil McCaslin. Ele não era apenas um soldado condecorado. McCaslin foi o comandante do Laboratório de Pesquisas da Força Aérea, uma posição estratégica que lhe dava controle e acesso direto aos projetos aeroespaciais mais sensíveis do Pentágono, incluindo o programa de inteligência artificial, tecnologias de satélites espiões e, de acordo com pesquisadores do fenômeno UFO, acesso à chamada Caixa Preta dos segredos ufológicos governamentais. O general desapareceu misteriosamente há cerca de 4 meses, criando uma onda de choque que reverberou os corredores de Washington. Diante do silêncio ensurdecedor das Forças Armadas, o grupo de pesquisadores independentes e jornalistas de segurança nacional acionou a Lei de Liberdade de Informação, a famosa FOIA, exigindo a liberação de qualquer registro policial ou militar sobre os últimos passos do general. Os documentos obtidos revelaram que, dia antes dele sumir, McCaslin havia feito uma viagem repentina e não agendada para Washington, com o único propósito de renunciar abruptamente seu cargo de conselheiro de Riverside Research, uma gigantesca empresa privada de defesa que desenvolve sistemas de inteligência ultra-secretos para a comunidade de espionagem americana. O detalhe mais impactante veio do depoimento oficial da sua esposa, Susan Wilkerson. Ela declarou em ata policial que o general vinha demonstrando uma estafa mental. Estava desesperado por desligar de 4 grupos específicos de projetos secretos porque, abre aspas, ele simplesmente não conseguia dormir mais. Estava desesperado para se desligar de 4 grupos específicos de projetos secretos porque, abre aspas, ele simplesmente não conseguia mais acompanhar mentalmente o nível das conversas que ocorriam naquelas salas. Fecha aspas. Tem noção disso? De como que eram essas conversas? E o que torna essa declaração fascinante e assustadora ao mesmo tempo é o choque com a narrativa pública. O Pentágono mantinha a versão oficial que o general McCaslin já estava completamente aposentado das funções estratégicas há anos e que não detinha mais nenhuma credencial ativa para os segredos de Estado. Os papéis da própria polícia mostraram que a linha oficial era uma mentira deslavada e ele estava sim operando no cerne dos projetos mais complexos da defesa nacional até a semana do seu sumiço. Novamente, precisamos separar o joio do trigo com muita sobriedade. A internet rapidamente se encheu de teorias afirmando que o general sabia demais sobre a tecnologia alienígena reversa e foi silenciado pelo próprio sistema. Mas a verdade documental nos obriga a manter os pés no chão. Até o presente momento, a exaustão mental e o desaparecimento voluntário são hipóteses tão válidas quanto qualquer conspiração de espionagem. Contudo, cruzar os braços e achar perfeitamente normal que um ex-general com esse histórico suma, mesmo contexto temporal de funcionário de Los Alamos, fechar os olhos para um padrão estatístico no mínimo perturbador. É justamente essa teia que nos traz o fechamento desse quebra-cabeça. Cara, essas notícias saíram recentemente, semana passada, nessa última sexta. Depois de passar semanas cruzando dados, lendo centenas de páginas de laudos forenses, analisando memorandos da FOIA e comparando os depoimentos de familiares minha verdadeira conclusão é que a investigação oficial falhou de uma forma grotesca em fornecer respostas lógicas para perguntas primárias. E enquanto o sistema mantiver essas lacunas cobertas com tarjas pretas de censura e desculpas convenientes, o mistério permanecerá vivo e pulsante. E é possível que Melissa Casillas tenha sido vítima de um colapso pessoal devastador na floresta. É compreensível que Anthony Chaves tenha sofrido um desfecho trágico, isolado devido à idade avançada. E é perfeitamente plausível que o general McCaslin tenha simplesmente decidido abandonar o peso sufocante dos segredos de Estado de isolar o mundo por vontade própria. Descartar essas possibilidades cotidianas seria uma atitude antiprofissional da minha parte. Porém,
fechar os olhos para que de fato esses três indivíduos compartilhavam conexões profundas com o maquinário de inteligência e pesquisa mais vigiado e restrito do planeta, é exatamente o equilíbrio cirúrgico entre o ceticismo saudável e a curiosidade investigativa que nós cultivamos aqui no canal Chave do Mistério. Não estamos aqui para engolir teorias mirabolantes na internet de olhos fechados. Mas também não estamos aqui para aceitar relatórios policiais que afirmam que esqueletos humanos ficam sentados encostados em árvores após um ano de decomposição. A nossa missão aqui é trazer... Bom, aqui a gente vai trazer muitas coisas que a mídia ignora, colocando as cartas na mesa para vocês, que estão aqui do outro lado da tela. Usem o próprio discernimento para julgar. Afinal de contas, os maiores mistérios da humanidade nunca começaram com grandes revelações bombásticas. Eles sempre começaram com pequenas perguntas incômodas feitas pelas pessoas certas. Agora a palavra final está com vocês. Diante dos celulares resetados balísticos inexistentes e projetos quânticos censurados, nós estamos lidando com uma infeliz sequência de coincidências da vida real? Ou existe uma peça crucial desse quebra-cabeça que permanece trancada às 7 chaves nos porões do governo? Deixe sua opinião detalhada aqui nos comentários, que eu vou ler cada um e vou responder cada comentário. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, curte, compartilhe e se inscreve se você não é inscrito para não perder os próximos passos. Que assim que tiver novidade, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. A gente vai trazer aqui. E até o próximo vídeo.